Paz, meus irmãos. Romanos 4, amém. Vamos meditar hoje na carta aos Romanos, capítulo 4. Todos sabem que estamos trabalhando essa carta há alguns domingos já. Bendito seja Deus. Romanos 4, vamos trabalhar hoje do versículo 1 ao versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar aqui no projetor. Vamos ler juntos e dedicar agora a atenção à meditação da palavra do Senhor, amém? Mister que essa parte do culto é a parte mais evidente que devemos prestar atenção, pois é a hora em que Deus fala com a igreja, que Deus ensina, que Deus exorta, e se for possível, que Deus puxe a orelha da igreja através de sua palavra, amém? Diz o texto: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai? Nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Disse Davi: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se as obras, ou a promessa. Porque a lei, ela suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Amém? Bendito seja Deus. Que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo de Deus nos dê o consolo e o conforto de poder escutar a sua palavra e meditar nela
nessa noite. Meus amados irmãos, queria começar dizendo aos irmãos que nós costumeiramente escutamos dizer e dividir o tempo em dois. O tempo basicamente da igreja em dois, ou seja, o tempo da lei e o tempo da graça, não é? Mas essa divisão é um tanto quanto errônea, biblicamente falando, e Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer isso. Nunca foi segundo a lei, nunca foi segundo a lei. O tempo da graça, ele começa a partir do momento que Adão cai. Quando Adão cai, quem vai até Deus pedir perdão, ou quem vem até Adão pedir perdão, é Adão ou Deus? Nós podemos ver que Deus, ele exalta sua graça e misericórdia, buscando Adão no cair da tarde, lá no jardim, enquanto Adão estava escondido. Enquanto Adão estava escondido, aí instaura-se, por assim dizer, a graça. Nunca foi pela lei, e nunca foi pela obediência humana a nada. Por quê? Porque a primeira vez que Deus colocou no homem a responsabilidade de obedecê-lo, para que a partir da obediência do homem, o homem pudesse viver, aconteceu que o homem falhou, o homem desobedeceu, o homem caiu. E a partir daí instaura-se ou é conhecida a misericórdia e a graça de Deus sobre o ser humano. Neste capítulo, o apóstolo vai confirmar os seus argumentos diante dos judeus, diante dos romanos, de que a salvação nunca foi e nem será pelas obras, sempre foi pela fé em Jesus. Sempre foi pela fé em Jesus. Reverendo Augusto disse que todas as leis cerimoniais, até mesmo as leis civis, por que não, do Antigo Testamento, e as prefigurações de Jesus no Antigo Testamento, ela era como sombra, como se Jesus viesse caminhando atrás de alguém. É como se um corpo viesse caminhando atrás de alguém, e essa sombra viesse a alcançar as pessoas, porém, a gente não conseguia perceber essa sombra, porque estávamos de costas, a pessoa que produzia essa sombra não estava aparente ainda. E da mesma forma, é o Antigo Testamento. Jesus estava caminhando para ser cumprido todas as leis cerimoniais e civis nele. Tudo aquilo que era prefigurado no Antigo Testamento estava prestes a se cumprir em Jesus. É por isso que, de maneira nenhuma, o ser humano ele foi salvo pelas suas obras, ou pelas obras da lei. Todos nós, desde o primeiro ser humano, que foi Adão, até o último ser humano que vai pisar por essa terra, ele não é salvo pelas obras, nem nunca foi salvo pelas obras. Ele é salvo pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. E você e eu podemos mas como o Antigo Testamento era salvo pela fé em Jesus de Nazaré? Pelas promessas. O Antigo Testamento cria nas promessas que foram feitas, promessas essas que apontavam para Jesus de Nazaré, e essas promessas cumpridas em Jesus de Nazaré, quando ele veio para se assentar no trono de Davi, o descendente de Davi que veio para se assentar no seu trono, e diga-se de passagem, ele já reina, ele já está sentado no trono de Davi, pois cremos que isso é uma promessa espiritual, e aconteceu quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há como imaginar que um poder tão grandioso, não somente nos céus, aliás, não somente na terra, não somente em um espaço geográfico limitado, mas nos céus e na terra, Jesus reina eternamente. Ele já reina. Ele disse: se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus o reino de Deus está, e é assim que deve ser, e é assim que devemos crer. Jesus já reina soberanamente. E Paulo usa o capítulo 4 agora
devido às circunstâncias que aconteceram no capítulo 1 e no capítulo 2 e também no 3. Paulo olha para os ímpios no capítulo 1 e diz aos ímpios que eles trocaram a glória de Deus pela glória do homem corruptível, não somente do homem, mas de aves, de quadrúpedes, de répteis e de o que o ser humano imaginar. E aí Deus o condena e diz que do céu se revela a ira de Deus contra os ímpios. Mas ele não deixa só com os ímpios a responsabilidade do pecado, ele olha para os judeus que acham que eram os santarrões da situação e diz: vós também pecaram, porque não é pela lei, vocês descumprem a lei diariamente. E no versículo 3 ele fecha com chave de ouro, dizendo no versículo 23 do capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E no versículo 4, no capítulo 4, ele vai dar base para o seu argumento. Provavelmente ele está pensando ali naquela carta, que ele ainda não tinha chegado a Roma, ele não tinha passado por Roma ainda. Inclusive uma das intenções dessa carta de Paulo era avisar que estava chegando em Roma e que teria um processo de ministração do evangelho mais acima, que ele ia para a Espanha. E aproveitou essa carta para organizar algumas coisas dentro da igreja. E uma delas era o legalismo profundo que estava dentro da igreja. Judeus, provavelmente convertidos, estavam querendo atribuir às suas obras a salvação. E aí, Paulo usa como pano de fundo essa argumentação do capítulo 4, o Velho Testamento. Mais precisamente, ele usa como pano de fundo Abraão e Davi. E cabe aqui a nós pensar o seguinte: veja bem, quando nós formos acompanhando esse texto, a forma que o apóstolo Paulo usa para pregar aos irmãos de Roma, para orientar os irmãos de Roma. Veja bem, o apóstolo Paulo não tira de si ou da cartola ideias novas para ensinar aos romanos. Mas sabe o que é que ele faz? Ele abre as escrituras e prega as escrituras para os romanos. Como eu falei, a base ou o pano de fundo desse capítulo 4, por exemplo, é o Antigo Testamento, mais precisamente Abraão e Davi. Paulo, ele confirma o seu argumento usando primeiro Abraão, pois os rabinos, eles criam que Abraão era um ser perfeito, por isso era com tanto orgulho que eles diziam que tinham Abraão como pai. Eles achavam que Abraão foi salvo por merecimento, porque cumpriu toda a lei, porque era um homem que, através das suas obras, ele chamou a atenção de Deus. Os rabinos, eles acreditavam que Abraão foi salvo por recompensa de suas obras, por isso tanto orgulho em dizer que tinham como pai Abraão. E aí vem o apóstolo Paulo, no início do capítulo 4, dizer que não, Abraão não foi salvo pelas obras. E ele vai argumentar segundo o que diz as Escrituras. Veja bem, escute bem o que Paulo argumenta aqui nos versículos 2 e 3. Paulo argumenta segundo o que diz as Escrituras. Ou seja, ele tinha em mãos as escrituras do Antigo Testamento, que eles usavam como Bíblia na época. Era a Bíblia deles na época. Ele tinha em mãos as profecias escritas em suas mãos para se basear nos seus argumentos. Então, irmãos, cabe a nós tirar o primeiro ensinamento aqui. O que acha ou o que devemos achar quando um pregador ele não prega as escrituras? Quando ele, porventura, vem a ler as escrituras, fechar as escrituras e pregar segundo o que ele quer falar. Eu queria dizer a vocês que no culto de ontem que nós estávamos participando, achei muito bonito a posição dos nossos jovens que estavam lá. A Bíblia foi aberta e só foi fechada no final do culto. Todos os jovens com as Bíblias abertas. Isso é a nossa obrigação quanto cristãos. Nós não devemos engolir todo tipo de coisa. Não devemos.
Se temos as Escrituras, se temos aquilo que nos rege, por que não examiná-la quando há propósito? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que quer saber o que era uma igreja, quer saber uma característica de uma igreja bíblica, parafraseando ele, olhe a igreja após ler o texto que vai ser ministrado, se ela fecha ou se ela abre as Escrituras, ou se continua com as Escrituras abertas. Aí você vai ver se de fato essa igreja, ela tem sido doutrinada de forma ao que a Bíblia pede. Paulo, ele vai nos ensinar aqui agora, nesse momento, que doutrinou os judeus, a igreja de Roma em geral, os ímpios, usando o Antigo Testamento, as Escrituras. E Paulo começa dizendo, nos versículos 2 e 3, que Abraão, ele não tinha do que se gloriar. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não, ou não aí, não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras, olha que maravilha, ela quem? As Escrituras diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Veja bem, irmãos, Paulo ele quebra a base dos judeus. Paulo ele quebra a base daqueles que acham que as obras ou a guarda da lei iria ser pressuposto para a salvação. Abraão não tinha do que se gloriar. E Paulo ele usa nesse versículo 3 o texto de Gênesis 15, 6. O texto de Gênesis 15, 6, se os irmãos puderem colocar no retroprojetor, veja mais uma vez, ou veja insistentemente, e eu vou fazer isso na noite de hoje, insistir que as Escrituras é a base da nossa fé, é nela que há o poder de Deus para a salvação. Paulo no versículo 3 de Romanos 4, ele cita o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6. As Escrituras diz, você pode observar aí no seu texto da Bíblia, no versículo 3, pois o que diz as Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Amém, irmãos? Abraão creu, Abraão não guardou, Abraão não era digno de ser salvo por conta das suas obras, assim como nenhum de nós somos. Costumam defender que o todos de Romanos 3, 23, há algumas exceções, não há exceção, a não ser Jesus de Nazaré. Esse todavia não pecou. E o que é pecar? É desviar da lei, é fugir da lei, é quebrar a lei. Isso é o que é pecar. E se tratando de homem que pisou nessa terra, e quando eu digo homem, eu estou falando da criação humana, de todos os homens, os seres humanos, mulheres, nenhum pisou na terra digno de guardar essa lei, nenhum. Eu estive ouvindo algumas pessoas falando que se a terra que Jesus pisou é santa, imagine o ventre que o carregou. Sabe por que a terra que Jesus pisou é santa? Porque ele pisou. É santa porque ele pisou. E da mesma forma, o ventre que o carregou foi santificado por ele, por Jesus. Quando a Virgem Maria, grávida de Jesus, visita Isabel, sua prima, o fruto do ventre de Isabel, ele se mexe dentro da sua barriga. Mas ele não se mexe, diz a Bíblia, porque a sua prima chegou lá, mas porque Jesus tinha chegado lá através do ventre da sua prima. João, ele se mexe dentro do ventre adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se há algo santo nessa terra, é porque Jesus santificou. Não há santidade sem Jesus de Nazaré, porque se houvesse santidade sem Jesus de Nazaré, por que ele veio? Para que ele veio?
Se na terra existia pessoas santas que podiam nos salvar. Mas Jesus veio para nos santificar. Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar, porque nenhum de nós poderíamos cumprir. Seja os homens e mulheres da atualidade, sejam os homens e mulheres dos tempos antigos e passados, sejam homens e mulheres citados na Bíblia, sejam homens e mulheres não citados na Bíblia. A lei, ela coloca todos nós em um mesmo patamar de pecadores. Sabe o que é que acontece? É que no cântico, por exemplo, no cântico de Maria, por exemplo, em Lucas, salvo engano, no capítulo 1 e 2, Maria canta dizendo que a sua alma se alegrava em Deus, o seu Salvador. Seu Salvador. Só é Salvador ou só tem Salvador aquele que reconhece que é pecador. Não tem como uma pessoa reconhecer que Deus é seu Salvador sem reconhecer que é pecador. Não tem como. Se você não reconhece que é pecador, Deus vai lhe salvar de quê? Se você é santo, puro, desde antes, então por que Deus irá lhe salvar? Isso nos mostra, meus irmãos, que a própria mãe do Senhor sabia que Ele viria para salvar ela mesma, porque ela não poderia ser salva sozinha. Não poderia. E nenhum de nós podemos. Inclusive, Paulo vai dizer que todos estamos debaixo do mesmo processo. E é misto dizer que a defesa da salvação pelas obras contraria o ensino bíblico e atribui glória aos homens. Atribui glória aos homens. Deixa eu dizer para você e para mim nessa noite, para quem nos escuta, não há no homem nada de bom que possa fazer com que ele seja salvo. Nada de bom. Pois a Bíblia nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, diretamente do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E os judeus, todos cheios de queixão, por assim dizer, nós temos como pai Abraão. E Paulo disse: e o que foi que Abraão ganhou segundo a carne? O que foi que a circuncisão trouxe para ele? Ele não foi salvo porque guardou a lei. Ele não foi salvo porque guardou a lei, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão foi salvo porque creu. Ele creu na promessa. E nós vamos ver que a promessa que Deus fez a Abraão, ela veio 430 anos antes da lei ser instituída. 430 anos antes da lei. E aí, Paulo vai continuar argumentando nos versículos 4 e 5, dizendo que, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. Ele continua argumentando, dizendo que, não, Abraão não trabalhou para conquistar o que ele conquistou. O princípio geral do trabalho é que você receba o salário digno pelo seu esforço, pelo que você fez, pelo que você praticou. Esse é o princípio natural do trabalho, receber o salário digno. Se você pratica e cumpre as suas horas de trabalho, o salário não é um favor que seu patrão dá, não é um favor que o governante dá. O salário é uma dívida que ele tem, porque você conquistou esse salário através dos seus esforços. Porém, se porventura você chega em casa e alguém liga para você e diz: eu vou te dar uma oferta de X. Essa oferta foi literalmente uma graça, foi literalmente um presente. E é isso que Paulo diz aqui. O texto citado por Paulo em Romanos 4:3 é a citação de Gênesis 15:6, o que não faz menção a obras da parte de Abraão. Não é obras, não é pelas obras, e nem nunca vai ser pelas obras.
Não é porque os judeus tinham perdido um pedaço do seu prepúcio que eles iam ser salvos. Não é isso. Nesse caso, meus amados, os judeus eles estavam, mudando a ordem dos fatores. E isso altera terminantemente o resultado. Paulo coloca Abraão no mesmo patamar que os ímpios. Mesmo patamar. E que patamar é esse? É o patamar de que as obras não constituem base para a salvação. Abraão, ele foi justificado pela fé, assim como nós. Por isso, somos filhos de Abraão, pela fé. É pela fé, não é pelo que Abraão praticou, e sim pelo que ele, ou por quem ele creu. Ele creu na promessa de que haveria de ser pai de muitas nações. E através dessas nações, através da sua descendência, viria o Messias. Viria aquele cujo qual o Antigo Testamento prefigura através de sinais, mas que eram apenas sombra daquele que havia de vir. E seria muito bom, e vai ser muito bom, pensarmos nas próximas doutrinas de quinta-feira, uma série de mensagens a respeito das prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Fizemos isso algumas vezes na Escola Bíblica Dominical, uma revista que tivemos, foi muito bom. Quem sabe a gente não repete esses ensinos através das quintas-feiras, aqui na nossa congregação, buscar Jesus no Antigo Testamento, nas suas prefigurações. Amados irmãos, nos versículos 6 a 8, Paulo cita agora as palavras de Davi. Ele sai um pouco de Abraão e coloca Davi no meio. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus retribui justiça, independente de obras. Disse Davi: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Meus amados, Paulo mais uma vez, nesses versículos 6 a 8, ele cita as Escrituras, ele fala das Escrituras, e aqui ele está citando os Salmos 32, versículos 1 e 2, e esses Salmos 32, o contexto dele era o contexto imediato após a queda de Davi, e todos sabem muito bem como foi a queda de Davi. Uma queda premeditada, organizada, bem pensada, e que, muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que Deus não nos perdoa pelos nossos pecados. Mas quando olhamos para a queda de Davi, nós podemos ver que de fato Deus é gracioso. Eu vi uma mensagem hoje, e acho que alguns irmãos que seguem viu também, uma pequena mensagem hoje do pastor César, no Instagram, e que por coincidência era justamente no Salmo 32, versículos 1 e 2, e ele separou basicamente 3 situações, e eu vou falar 2 aqui para a igreja. A primeira situação que os Salmos 32, 1 e 2 passa para nós é que de Deus ninguém se esconde. Davi achou que não estava sendo observado por ninguém, por ele ser o rei de Israel, dono de todas as coisas, achava que ele não estava sendo observado por ninguém. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde, e de Deus não se zomba. E a segunda coisa é que tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará, ele colherá. Deus, ele tem longanimidade, Deus é grandioso em perdoar, mas Deus é justo em cobrar. Deus é justo em cobrar. E se Davi dependesse de cumprir a lei para ser salvo, quero dizer para você, meus amados irmãos, Davi já teria se perdido naquele momento, porque a lei diz que o adúltero e a adúltera era digna de apedrejamento, morte imediatamente. Lembra do que aconteceu com Ofni e Finéias? Ofereceram um sacrifício estranho ao Senhor, e do céu o Senhor imediatamente enviou fogo, e os queimou, os fulminou imediatamente. É assim que a lei, ela tem que ser cumprida. Porém,
isso nos mostra também que Deus, Ele tem um povo escolhido. Ele tem um povo escolhido para si. Ele é o Deus que desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, tem um povo escolhido para si, graciosamente. Davi, ele descumpriu a lei, e escreve esses salmos dizendo: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas. Veja bem, ele estava com o coração, quebrantado pelo pecado. Ele estava morto pelo pecado. E quando Natã diz a ele que ele tinha pecado, aí é que a situação piora. Aí é que ele cai em si, porque escuta a voz de Deus, e começa o processo de arrependimento. Outra coisa que devemos ter como ensinamento a respeito dessa pequena passagem é que Davi, se você olhar em todos os salmos que ele escreve, nesse processo de castigo que Deus dá a ele por conta do seu pecado, ele sempre reconhece em Deus o seu refúgio. Ele sempre reconhece em Deus a solução para os seus pecados. Davi não corre de Deus. Davi não faz como Adão. Davi não faz como Eva, que se escondeu de Deus. Davi não faz como muitos de nós, que quando nós erramos, nós nos escondemos, fugimos da presença de Deus. Davi não. Davi correu para Deus, porque sabia que Deus era o único que poderia perdoá-lo. Davi correu para Deus, porque ele sabia que se ele olhasse para a lei, o fim era a morte. O fim era a morte. E Paulo usa esse exemplo, mostrando que se fosse por meio da lei, Davi tinha falhado. Davi tinha falhado. Deus é quem redime pelas obras, Deus é quem redime pelas obras de Cristo, e não por nossas obras. O Velho Testamento confirma isso. Deus é quem redime pelas obras de Cristo, e não as nossas obras. No século XVI, meados do século XVI, houve uma pequena discussão, pequena por assim dizer, mas uma grande discussão, a respeito da carta de Tiago. E o próprio Lutero era contra a carta de Tiago, incluída no cânon das Escrituras, porque Tiago fala muito das obras. É Tiago que cita que a fé sem obras, ela é morta. Tiago cita muito obras. Olha, se vocês não controlarem a língua, vocês estarão perdidos. Olha, aquele homem que consegue controlar a língua, ele é perfeito varão. Ele começa a falar muito das obras e há essa discussão no século XVI, meados do século XVI, afinal de contas, é pela graça ou pelas obras? Mas em momento nenhum foi concordado entre os irmãos, o Espírito bradou no coração dos irmãos, em momento nenhum Tiago contraria Paulo, nem muito menos Paulo Tiago, mas Tiago completa Paulo. A fé, ela precisa produzir obras. A fé, ela precisa produzir obras, e não as obras que produz a fé. Diz Efésios 1 que nós somos predestinados para as boas. Somos predestinados, desde antes da fundação do mundo, para as boas obras. E é por isso que muitos, de forma errônea, criticam, ou até mesmo muitos de forma errônea, por serem calvinistas, eles saem da igreja. Peraí, já que eu estou salvo, sou um eleito desde a fundação do mundo, eu vou viver do jeito que eu quiser, porque se eu sou um eleito, Deus vai me buscar de toda forma. Isso é um pensamento de um não eleito. O verdadeiro eleito, aquele que Deus atribuiu a fé, ele vai ser, ou vai produzir as obras de acordo com a fé que ele tem. E aí Tiago vai dizer que: diga-me as tuas obras, eu direi as tuas fé, parafraseando, a tua fé, parafraseando. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, diz Davi no Salmos 32, bem-aventurado é o homem que Deus não atribui pecado a ele. Bem-aventurado. E mais ainda, irmãos,
A palavra de Deus nos diz que aquele que, uma vez imposta a fé comum dos eleitos, esse praticará boas obras. E detalhe, essas boas obras serão percebidas não somente no meio da congregação, mas também aonde esses irmãos habitarem. Por quê? Porque eles têm a fé que Deus o imputou. Eles têm a justiça da fé que Deus colocou nele através de Cristo Jesus. Como diz as Escrituras, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a partir do versículo 9, Paulo vai começar a falar da circuncisão. Começar a falar da circuncisão. Versículos 9 a 12, você pode acompanhar aí. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão. Preste bem atenção, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que Abraão andou, nosso pai, antes de ser circuncidado. A circuncisão, Paulo diz aqui, ela é um selo e não um pressuposto. A circuncisão, ela atribuía aos judeus um teórico estado de santificação própria. Porque eu me circuncidei, eu não vou ser castigado por Deus. E era assim que ele pensava a respeito de Abraão. A circuncisão, meus amados irmãos, não é a causa, mas a consequência. A fé foi atribuída a Abraão. No versículo 10, Paulo diz que quando Abraão ainda não havia sido circuncidado. E no versículo 11, Paulo vai dizer que a circuncisão não é irrelevante, assim como o batismo, ela é o selo da justiça da fé já outorgada, ou outorgada. Meus amados, Paulo continua debatendo e ensinando aos judeus, e dizendo que não foi pela circuncisão que Abraão foi salvo, e nem muito menos vocês serão salvos pela circuncisão. A circuncisão não é pressuposto para a salvação. A circuncisão não é base para a salvação, mas ela é uma consequência de uma salvação que já foi outorgada a alguém. Assim como o batismo, nós não nos batizamos para ser salvos, nós nos batizamos porque somos salvos. E isso já foi ensinado aqui, estamos ensinando nas quintas-feiras, a respeito da verdadeira igreja evangélica. O batismo, ele grita alguma coisa que já aconteceu. Ele é um selo de uma salvação que já aconteceu e foi outorgada, assim como a circuncisão. Por isso, irmãos, nem o batismo e nem a circuncisão, eles são irrelevantes. Não podemos olhar para, por exemplo, o sacramento do batismo com desdém. Ele não salva. Ele não torna uma criança digna de não ser pagã, como diz a doutrina romana. Vamos batizar a criança, porque se ela morrer como criança, ela vai ser pagã. Mentira. Mentira do diabo, para lhe aprisionar e para aprisionar os pais em tradições que não fazem nenhum tipo de acordo com as Escrituras. Porque se nós cremos assim, nós estamos indo de encontro às palavras de Jesus, que diz que para entrar no reino dos céus é necessário ser como as crianças. Então, se o próprio Jesus diz que para entrar no reino dos céus é preciso ser como as crianças, por que Satanás vem e diz que as crianças precisam se batizarem para não morrerem pagã?
Diabo, doutrina do inferno, doutrina do demônio, para lhe aprisionar, para aprisionar os pais. Não é pelas obras, não são pelas obras e nunca vai ser. Foi dito ontem, e muito interessante essa questão, é que muitas das vezes as pessoas dizem: mas meu pai me ensinava isso, mas meu avô era quem me ensinava isso, é por isso que eu nunca vou deixar de andar. São tudo tradições infrutíferas. Não importa se foi seu avô, sua mãe, seu pai, quem quer que seja que lhe ensinou, se não está nas Escrituras, se não é ensinamento do Senhor Jesus, negue, prefira os ensinamentos de Jesus, prefira o que Jesus disse. Jesus, Ele é a excelência, meus irmãos, é em Jesus que devemos confiar, e não nos pastores, padres, ensinos, não, é em Jesus, porque todos nós estamos sujeitos à nossa carne pecaminosa, em contrapartida, nós estamos submissos ainda, enquanto nessa carne vivermos, e a qualquer momento, irmãos, qualquer um de nós pode frustrar um ao outro. É por isso que não devemos colocar nenhum tipo de esperança no próximo, de esperança no irmão, mas amor. Jesus não diz, esperem pelo próximo, não, Ele diz, ame o próximo como a ti mesmo. E aí cabe a nós entendermos que a circuncisão, na verdade, os judeus, Paulo ensinando aos judeus, ele diz que a circuncisão ela é um selo. Aquele que passa pelo batismo, uma vez desejoso pelo batismo, não se preocupe, não foi você sozinho que construiu esse desejo em você. Se você almeja se batizar, almeja passar pelas águas do batismo, excelente coisa também você almeja, porque Deus atribuiu isso a você, sabe por quê? Porque provavelmente o Espírito já bradou no seu coração que você é um eleito do Senhor. E o batismo jamais será pressuposto para a salvação, mas será um selo que grita que você faz parte de um povo. E é por isso que certo pensador vai dizer que é uma data que a gente nunca esquece, é a data do nosso batismo. É uma sensação que acontece, que nunca sai de dentro do nosso coração, é a sensação do dia em que fomos batizados. Nunca sai do nosso coração, sabe por quê, irmãos? Porque estamos colocando para fora através da atitude batismal, uma glória que foi revelada no nosso interior, e essa glória é a glória de Cristo, é a justiça de Cristo, atribuída a nós, que já habita em nosso coração. A circuncisão, meus irmãos, não é irrelevante, assim como também o batismo. No versículo 12, Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão, não pela carne, não pelo cortar da carne, ou pela água que desce sobre nossa cabeça, mas somos filhos de Abraão pela fé, pois cremos da mesma forma e na mesma pessoa que ele creu. Abraão, ele creu na promessa do Jesus que viria, do Messias que viria, assim como os patriarcas da fé, assim como os heróis da fé, assim como Noé, assim como todos no Antigo Testamento, eles morreram crendo pela fé no Messias que viria para redimir os seus pecados. Era por isso que Deus não fulminou, é por isso que Deus não aniquilou, porque havia uma promessa, e nós chamamos essa promessa do proto-evangelho, em Gênesis 3,15, o descendente haveria de vir, e esse descendente passou a ser prefigurado por todo o Antigo Testamento. É por isso que João excelentemente escreve o Apocalipse 12, falando a respeito da mulher com dores de parto e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que muitos atribuem, erroneamente, à mãe de Jesus. Mas isso era uma prefiguração da igreja no Antigo Testamento. João falava da igreja do Antigo Testamento, que vinha com Jesus, aparentando uma mulher grávida. Nós temos duas aqui presentes hoje. Se você olhar para elas, você não vai conseguir ver o rosto do filho dela, você não vai conseguir ver a forma
do filho delas. E todas as mães que estão aqui um dia foram grávidas. Todas as mães um dia tiveram anseio de conhecer o rostinho do seu filho, enquanto está no ventre. Há essa incógnita santa e boa. Da mesma forma, o Antigo Testamento, Jesus era prefigurado e ansiado, né? E todos ansiavam a vinda de Jesus, a pisada de Jesus nessa terra. E quando ele pisou, os céus entrou em festa. E a terra, a criação também entrou em festa. Porque a salvação veio aos homens. Ele tabernaculou no meio de nós. Ele habitou no meio de nós. O Logos se fez carne, habitou no meio de nós. E este verbo que se fez carne, ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Da minha e da sua fé. Nunca foi por obras. Nunca foi por obras. E sim pela fé em Jesus de Nazaré. Abraão, no versículo 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça. Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, que veio 430 anos depois, como já dito. Mas ele creu, irmãos. Ele creu. E a partir do momento que a nossa fé é instaurada, estabelecida, e uma vez atribuída por Deus, dada por Deus, essa fé, ela, como diz o reverendo Augustus, ela pode até algumas vezes abalar. Ela pode até algumas vezes indagar. Ela até pode algumas vezes até brigar com Deus. Mas Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Oh Deus, por que tanto sofrimento? Por que tu permitiste que acontecesse? Isso não é proibido segundo as Escrituras. É só ler o livro de Jó. É só ler o livro de Êxodo, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, o quanto o povo se reclamava no ouvido de Moisés, e Moisés só indagando a Deus, perguntando a Deus, e às vezes brigando com Deus. É só olhar para Jacó, né? Fé não quer dizer que você seja uma pessoa que não sinta dores, que não duvide, sabe? Fé não quer dizer que você não pode olhar para Deus e dizer: meu Deus, mas por quê? Meu Deus, o que é que está acontecendo com minha vida? Meu Deus, eu não consigo sozinho. Fé é ao contrário, irmãos. É através da fé em Deus que você se fortalece, o indagando, o perguntando. E se você olhar para os heróis da fé, todos eles, Abraão, Moisés, Sansão, todos eles titubearam na sua fé. E quem você acha que é para não titubear também? Existem momentos, irmãos, que eu e você, todos nós, estamos, sabe, cuspindo fogo, como diz o pentecostal. Mas também existem momentos que nós, meu Jesus, me ajuda, porque está ruim demais. Está ruim demais. Eu não vou, eu não consigo. Mas uma coisa, deixa eu dizer para você, Hernandes Dias Lopes vai dizer que, Hernandes Dias Lopes não, Augusto Nicodemus, pregando sobre esse texto, ele vai dizer que uma coisa é você duvidar, é você questionar, é você buscar, é você às vezes brigar com Deus por algumas coisas que aconteceu, e outra coisa é você deixar de crer para virar o incrédulo. É negociar a sua fé, é apostatar da sua fé. Os irmãos que citamos ainda há pouco, no Antigo Testamento, eles titubearam, mas jamais apostataram. Se você puder perceber, Abraão colocou o nome do seu filho, quem lembra? Isaac. E o termo Isaac, ele quer dizer que ele riu, o termo Isaac, ou se riu, porque quando Deus prometeu a Abraão que da descendência dele viria a descendência santa, Abraão já com 100 anos de idade, ele sorriu, ele riu, não com incredulidade, mas riu como Senhor, que isso pode acontecer? E na segunda parte do texto que nós vamos trazer domingo que vem, se assim Deus nos abençoar, você vai ver que Abraão ele sorriu. Ou seja, irmãos,
Tem coisas que acontecem no nosso meio que dificilmente, tem coisas que acontecem na nossa vida que dificilmente a gente não titubeia, que dificilmente a gente não diz, rapaz, eu vou parar, eu não consigo. Dificilmente isso não vai acontecer quando determinadas coisas acontecerem na vida de você e na minha, porque nós não somos salvos pela fé na fé, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu dizer para vocês, essa fé, escute o que eu vou lhe dizer, essa fé vez por outra ela vai ser provada, você sabia disso? Vez por outra sua fé em Jesus Cristo vai ser provada, mas não é para que você seja um cético, não é para que você abandone, não, é para que uma vez ela provada, como diz Tiago, ela seja aprovada, como que ouro refinado. E é assim que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Quem disse que crer em Jesus é se livrar dos problemas? Quem disse que ser crente em Jesus Cristo, crer nas Escrituras, é se livrar de problemas? Ao contrário, aí é que o bicho pega mesmo. Aí é que o bicho pega muitas das vezes. Irmãos. Então cabe a nós entendermos que em Jesus Cristo, a nossa fé, ela muitas das vezes vai titubear, mas tenham certeza de uma coisa, se a tua fé, a minha fé for verdadeira, ela não virará apostasia, ao contrário, quanto mais provado o homem é, quanto mais provado o servo de Deus é, mais forte a sua fé ficará quando essa prova passar, mais forte a fé ficará quando essa prova passar. Esse argumento de Paulo é irrefutável para os judeus, não tinha como ser justificado por algo que ainda não havia existido, que era a lei. Abraão creu pela fé, e nós, deixa eu perguntar a você, irmão, qual é a diferença de nós para Abraão? Deixa eu perguntar a você, você já viu Cristo aí, por aí andando por aí? Já viu a face de Cristo, pessoalmente? Já viu, irmãos? Então, a fé de Abraão é igual à nossa, nós cremos no Cristo que veio e virá, e Abraão creu no Cristo que viria, ele não viu, mas creu, e nós também temos essa fé, nós não vimos, mas cremos. E no versículo 14, pois se os da lei aqui são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se as promessas. A observância da lei, meus amados irmãos, como pressuposto para a herança, anula a fé, cancelando assim a promessa feita mesmo antes da lei. A promessa, ela foi feita por Deus. Entenda uma coisa, meus amados irmãos, e é verdade isso, se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. E João 2, 1 João 2,25, o irmão puder reproduzir aqui, 1 João 2,25, e você vai ver qual é a promessa que, se Deus prometeu, Ele cumprirá. Olha a promessa que Deus prometeu a nós, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é, irmãos? Quem crê nisso, diga amém. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Promessa esta que, se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Se dependesse de Abraão, Abraão estaria perdido. Se dependesse de Davi, Davi estaria perdido. Mas não depende de nós. Cristo disse, está consumado, e ali está consumado. O sangue foi derramado, e a igreja, ela foi tomada para si, e não há nada nos céus, nem no inferno, que tome a igreja das mãos do nosso Senhor Jesus. Não há. Nós cremos no princípio de que, uma vez salvo, salvos para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos no princípio da perseverança dos santos, que é um princípio que crê que aquele que Deus justificou, Ele o conduzirá até o fim. E no fim de tudo, Ele dirá, vinde benditos do meu Pai, e herdai
aquilo que eu vos preparei. No versículo 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei, meus irmãos, não garante as promessas, ao contrário, ela revela o pecado, suscitando assim a ira do Deus Santo contra os que não a praticam. E eu quero dizer para você, quem nessa terra pode praticar a lei em sua essência? E deixa eu dizer para você, a Bíblia nos diz que Jesus não veio para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Tem gente que diz que nós não vivemos mais no tempo da lei, então deixa eu perguntar a você, roubar pode? Trair pode? Matar pode? Então como é que nós não vivemos no tempo da lei? Na verdade, a lei, é isso que Paulo quer dizer aqui, a lei ela revela quem nós somos, e uma vez revelada quem nós somos, nós vamos saber de fato que incapazes somos de herdar a vida eterna sozinhos. Não tem como. Não tem como. A lei, como diz Paulo aos Gálatas, ela é um aio, ela aponta, ela é uma seta, ela não é um fim em si mesmo. Ela não é um fim em si mesmo. E a lei, ela também é uma prefiguração do nosso Senhor Jesus. Ela é uma prefiguração do nosso Senhor Jesus. Eu não posso, e você também não pode, ser salvo se não for por meio de Jesus. Se não for por meio de Jesus, ninguém pode ser salvo. Não pode ser salvo ninguém. Eu costumo dizer eu escutei li um texto muito interessante que eu vi na rede social, que dizia o seguinte: você vai passar por uma cirurgia, as irmãs que estão grávidas, vocês vão passar por uma cirurgia ou não, Deus o sabe, né? Mas, por exemplo, sujeitamos que você vai passar por uma cirurgia para ter o parto, né? Quem já teve sabe disso. E aí, quando você chega lá na sala, na recepção, quem está lá? Uma recepcionista. E essa recepcionista é a mãe do médico. E aí, quando você chega e diz, tenho sido acompanhado pelo médico fulano de tal, e hoje é o dia da cirurgia, e eu vim fazer a cirurgia, tinha como você datar aí? E aí, a mãe do médico olha para você, recepcionista, olha para você e diz, doutor fulano de tal, ele está viajando, eu sou a mãe dele, sou pedagoga aposentada, e eu mesmo vou fazer sua cirurgia, você quer? Quem era que queria? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. E aí, da mesma forma, irmãos, é a salvação. A mãe não pode salvar. A mãe não pode nada. Se ela pudesse, ela tinha transfigurado a água em vinho naquele momento e tinha resolvido a solução do casamento nas bodas de Caná. Mas só quem pode é aquele que sujeitou todas as coisas debaixo do estado de seus pés. Quem é esse? Jesus de Nazaré. É Ele quem pode. Somente Ele é quem pode. A fé de Abraão estava consistida, estava firme, estava firmada no Jesus que viria, no Messias que havia de vir. E no versículo 16, Paulo fecha essa parte dizendo, essa é a razão por que provém da fé. E que razão é essa? É a razão para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Olha a quem está prometido. Aqui, Paulo dá os motivos centrais, pelo qual a justificação provém da fé. Primeiro motivo, para que seja segundo a graça. Se é segundo a graça, anula-se as obras, para que ninguém se glorie, como diz Efésios. Segundo motivo, para se estender não só aos que estão no regime da lei, mas também àqueles que se sentiam exclusos. Quem não lembra da parábola a parábola que esqueci agora é do bom samaritano. Quem não lembra da parábola do bom samaritano? Todos passaram lá, sacerdotes,
todos que eram teoricamente salvos pelas obras, mas nenhum acudiu àquele homem. E veio um ímpio, incircunciso, e foi lá e ajudou aquele homem, e levou ele, e deu toda a sua assistência. Não, nunca foi pelas obras, é pela graça, para que se estendesse a todos os povos. E ponto 3, a extensão de todo aquele que tem a fé que Abraão teve. Irmãos, sempre que você pensar em titubear na sua fé, cambalear na sua fé, entenda, nunca esqueça disso, você é um ser humano, e nós ainda vivemos lutando contra o pecado, contra a natureza pecaminosa. Vez por outra isso vai acontecer na sua vida, mas a minha oração, a nossa oração tem que ser que quando o dia mau bater na nossa porta, estejamos revestidos da armadura da fé. Estejamos revestidos da armadura da fé. Quem aqui nunca passou por alguma dificuldade na sua vida cristã? Quem aqui nunca disse que não estava nem com vontade de ir à igreja, não está nem com vontade de fazer nada? Quem aqui? Todos nós já passamos por isso, todos nós. Mas sabe, uma vez firmada a fé em Jesus Cristo, isso será um motivo para nós lutarmos cada vez mais, para estarmos juntos, trabalhando, fazendo com que o reino avance, para aplicação na nossa vida. A primeira aplicação é que a lei aponta a nossa fraqueza, nos tornando dependentes, ou seja, nós somos inteiramente dependentes. Em segundo lugar, não conseguimos nos salvar sozinhos. Esse é o ponto. Não vamos nos salvar sozinhos. E em terceiro lugar, as nossas obras, elas não nos ajudam com relação à salvação. Ela não nos ajuda. Amém? As nossas obras, elas confirmam a salvação já existente em nós. Elas confirmam a salvação já existente em nós. Você é salvo, irmãos? Amém? Você é salvo? Mostre-me com suas obras. Você é salvo, amém. Mostre-me com suas obras. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que Tiago quer dizer, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que nenhum refuta o outro, mas um completa o outro. A verdadeira fé, ela produz boas obras. A verdadeira fé, ela faz com que o verdadeiro cidadão dos céus viva para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua grandiosa palavra revelada a nós. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos resgatou. Diz a palavra que vamos estudar, Senhor Deus, mais à frente, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E por meio dele, nós temos paz com Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por estar aqui hoje, mesmo fracos, mesmo muitas das vezes, Senhor Deus, duvidosos, mas Pai, te peço que reacende a chama no nosso coração, e que cada vez mais, Senhor Deus, venhamos a entender que as lutas nesse mundo não é para atrapalhar a nossa caminhada, é para nos alertar e nos levar a entender, Senhor, que nós não pertencemos a esse mundo, uma hora vamos sair dele, e um dia, Senhor Deus, nos encontraremos com o Senhor, e o que há de ser de nós? Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fortifica a nossa fé, nos ajuda a praticar as boas obras em confirmação delas, Senhor, e nos dá, Deus, em nome de Jesus, o prazer de vencer diariamente o pecado para a glória do Teu nome. No nome de Jesus te oramos, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe.